Bom, boa tarde, Marília. Um prazer estar aqui com você e principalmente poder aqui conversar um pouco com você sobre o seu trabalho, né? A gente conhecer um pouco como é que você tem pensado, tem articulado aí as suas questões. Você traz aqui no portfólio que você apresentou para a gente já de cara um trabalho bastante interessante, né? Que você começou a fazer em 2016, né, onde você trabalha, né, com imagens da bandeira do Brasil, coleta algumas dessas imagens pela internet, né, e vai trabalhando com a questão desse arquivo, coleção, né, potencializando uma discussão aí da bandeira brasileira, né, que está presente em outros trabalhos seus. Então, eu queria começar primeiro com esse trabalho, que é um trabalho bastante interessante, né? Essa apropriação que você faz de bandeiras da internet. Enfim, fala um pouquinho para a gente. Esse trabalho, ele se tornou um trabalho em si, assim, que eu nomeei como um trabalho ano passado, né? Mas é um processo de coleta que já tem quase 5 anos. Eu comecei em 2016. E eu comecei muito quando eu comecei a reparar como a população se apropriava da bandeira do Brasil de inúmeras maneiras, né? Tanto para exaltar o próprio país, quanto para também fazer manifestações diversas. Então, eu comecei a colecionar essas imagens e, a partir dessa coleção, surgiu o meu primeiro trabalho, que é Bandeira, que é um trabalho com fitinhas virgens do Senhor do Bonfim, que eu carimbava. Eu comecei a me apropriar dessa coleção, em primeiro lugar, pelas frases, né, que as pessoas colocavam na bandeira. Isso foi a primeira coisa que eu olhei. Então, esse trabalho, ele foi a primeira coisa que surgiu dessa coleção, digamos assim, né? Eu comecei a pegar essas esse frases... trabalho de 2016. Isso, eu comecei a pegar essas frases das imagens que eu coletava e comecei a carimbar em fitas virgens do Senhor do Bonfim brancas e criei esse trabalho que eu intitulei como Bandeira, que é um trabalho que eu também continuo fazendo, porque bandeira e coleção andam juntas, né? Quanto mais eu pego imagens, mais frases eu tenho para coletar. Mas eu fui percebendo que a coleção em si... Que tipo de frase, por exemplo, Todas. nesse trabalho das bandeiras, você faz um tipo de seleção dessas frases que você escolhe para colocar aqui ou não? Não, na verdade, hoje em dia, a coleção ela está tão mais veloz do que minha capacidade de carimbar em fita, que eu tenho feito alguma seleção, mas de uma forma muito aleatória. O critério nunca foi fazer um recorte, o critério sempre foi abraçar tudo, né? Porque o que mais me interessa, tanto nesse trabalho quanto na coleção, é esse caráter diverso, questionar essa ideia do que é o país, de quais são as vozes desse país, o que é esse lugar que a gente vive, né? E como isso vem ao longo do tempo, eu acabo tendo frases que se contradizem carimbadas aí, e isso também é muito interessante para mim, né? Eu me interesso muito por isso, então eu comecei a carimbar na época do governo Dilma, então imagina que eu já coletei frases até com teor político que vem Dilma, Temer, Bolsonaro, então o trabalho atravessa tudo isso. E a coleção, ela tem mesmo caráter. Eu pego tudo que eu vejo na internet, sendo imagem que designer fez, cartunista fez, artista fez, ou pessoas que realmente ficaram com vontade de fazer uma imagem da bandeira, foram lá e fizeram. E aí eu comecei a entender que a coleção ia além das frases, ela tinha um poder imagético muito forte. E aí foi aí que eu entendi que eu tinha que colocar essa coleção no ar, que eu tinha que expor o que eu estava acumulando. Então, a coleção hoje em dia é uma página no Instagram que tem colaboradores diários, assim, todos os dias eu recebo mensagem de algum artista, algum designer ou algum seguidor que viu uma bandeira e me manda. Então, é um trabalho construído em muitas mãos e eu tento acreditar. Nem sempre eu consigo, porque as imagens vagam. Aqui, então, é como se uma fosse montagem. uma montagem
né, do que você tem no seu Instagram. Mais ou menos, né? Sim. No caso do Instagram, você tem ideia de quantas imagens você já tem nesse projeto? Está quase em 900. Está quase em 900. Eu já estou começando a ter dificuldade de saber o que eu não tenho, porque o banco de imagens está grande. Interessante. Agora, essa questão sua, né, que parte um pouco da bandeira brasileira, né, como esse primeiro projeto aqui, Bandeira, né, e depois, obviamente, você vai para o Porta-Bandeiras, né, ou para essa coleção de bandeira, que faz parte aí do seu Instagram, que é o que você traz aqui para a gente, né? Essa questão do Brasil, pensar o Brasil, é recorrente no seu trabalho, né? Tanto, Muito. por exemplo, aqui nesse trabalho do sabonete, né? Que é interessante isso aqui, esse trabalho chamado Sem Título, ou mesmo, né, no outro trabalho que é Capacho, né, que você bota a bandeira brasileira, né, usada como capacho, né? Ou seja, é um trabalho aí recorrente, né, de você fazer esse exercício de pensar, né, no que seria essa identidade do Brasil, do que é o Brasil, dessas diferentes vozes que fazem parte do Brasil. Aqui, nesse outro trabalho, que é o Porta-Bandeiras, né, porque a gente falou do trabalho do Instagram, agora você chegou aqui a criar um website interativo de gerador de bandeiras online, já é uma outra questão. E qual que é o que a pessoa tem? Ela coloca a frase, ela pode mudar a cor, quais são as possibilidades de manipulação na bandeira? Ela pode mudar a cor, ela pode suprimir forma, então ela pode tirar o losango, ela pode tirar o círculo, ela pode tirar a faixa, ela pode não escrever, ela pode escrever o que ela quiser. Ainda é um site que eu quero apurar mais, assim, eu quero incrementá-lo, mas a ideia era facilitar. A partir do momento que eu percebi que as pessoas tinham muita necessidade de alterar a bandeira do Brasil, eu resolvi criar uma ferramenta facilitadora e, ao mesmo tempo, piorar um pouco a minha coleta, porque quanto mais eu tenho uma ferramenta que eu não controlo, mais difícil fica de eu coletar isso de volta. Então, tinha uma certa ironia, né, nesse trabalho. E ele está no ar e eu pretendo incluir mais coisas, mas hoje em dia é isso, mudar cor, texto e suprimir formas. E as pessoas interagem e fica ali numa coleção. Fica como se as pessoas fosse interagem. E quantas imagens você já tem nesse site? Não, eu não controlo. Uma coisa que eu decidi fazer era não recolher as imagens, não me apropriar disso diretamente. Então, eu me aproprio do que eu vejo circular ou do que, eventualmente, o usuário me manda. Você dá a possibilidade da ferramenta, mas você não faz isso um banco de dados, como, por exemplo, no Instagram, que acaba sendo um espaço colaborativo, diríamos assim. Sim. Tem muita imagem da coleção, do Porta-Bandeiras na coleção Bandeira. Sim. Muita. Mas são coisas que aparecem ou que me mandam e sempre vem, assim, o que eu acho muito mais legal, né? Aqui nesse trabalho, né, dos gestos, né, quase uma performance de gestos, né, parece tão inocente, né, esse Jockey Pô, que é um jogo, né, todo mundo brinca com Jockey Pô, mas nesse jogo você trabalha com imagens bastante fortes, né, é um jogo bastante político, né, e muitas imagens aqui repetidas, né, na sociedade brasileira. Isso você colocou o que foi um nanquim, é um trabalho em nanquim sobre papel. Fala um pouco desse trabalho para a gente. Esse trabalho ele surgiu no final de 2018 para 2019 e ele é um desdobramento desses outros trabalhos da bandeira, porque eu já estava me apropriando de gestos das pessoas, né, na medida em que eu me aproprio da bandeira, do que as pessoas fazem na bandeira. E quando o jogo político se transformou, ele se transformou num jogo de gesto, né? Então, um gesto contra o outro, e aí parece que nada tem exatamente uma hierarquia, as pessoas se apropriam desses gestos dependendo
de como esse jogo político acontece, eu tive vontade de fazer esse trabalho e dei o nome de Jockey Pô, porque Jockey Pô é um jogo em que não existe exatamente um vencedor, né? A hierarquia do jogo também ela é bem diversa. Todo mundo pode, se você é pedra e o papel que aparece mais fraco, jogar com a pedra, o papel ganha. Aí, é claro, eu não estabeleço nenhuma hierarquia, nenhum poder de jogo, é mais uma ideia de colocar à vista esse jogo político, né? E eu penso esse trabalho também como uma certa acidez, assim, uma ironia em relação ao que se tornou a discussão política, né? O diálogo político. Então, esses desenhos eles fazem parte de uma coleta de gestos que estavam presentes nessas eleições de 2018 para 2019. Basicamente é isso. A questão do jogo também aparece aqui no trabalho, o jogo de artista, né? Então, é interessante como você vai costurando, né, os trabalhos, né? Tanto no caso das bandeiras, né? Que também tem um gesto extremamente político e que você trabalha no Jockey Pô, e aí no Jockey Pô você trabalha com esse jogo, e aqui você traz esse jogo de artista, né? Nessa série, né? Que são, como você diz aqui, algumas palavras, né? Que fazem parte aí do seu processo de criação. A ideia é interessante, a ideia de jogo para pensar o seu processo de criação, né? Sim, esse trabalho é um trabalho que ele surgiu a partir de uma demanda que foi do acervo rotativo, que é um acervo de trabalhos pequenos, né, de pequena escala, e quando eu fui convidada, eu fiquei pensando muito no que fazia sentido para mim, né, para eu fazer, né, e aí surgiu, aí eu pensei que a ideia do jogo e das palavras era o que mais fazia sentido, pensar nessa escultura que é manipulável, né, Uhum. e que é um disparador para toda a minha poética, mas eu penso que vai além da minha poética, né? Muito legal, muito interessante o trabalho, eu acho que tem uma potência grande aqui, é interessante também como você vai ligando os trabalhos, né? Foi um prazer falar com você, obrigada por estar conversando aqui com a gente, tá? Eu que agradeço, estou super Tá feliz. bom, muito bom. Muito obrigada e Obrigada. muito prazer.